que é, pessoal? Seja muito bem-vindo ao canal. No vídeo de hoje nós vamos falar de uma cena muito, mas muito fixe. Vamos comparar filmes de feitiço africanos versus filmes de feitiço europeus. Why are you running? Why are you running? Primeiro, todo filme de feitiço europeu sempre começa já com criança. Eu não sei se eles têm problema com isso, mas sempre começa com o bebê a chorar. O bebê começa já a chorar, nhê, nhê, nhê. Depois do bebê a chorar, aparece já lá, sei lá, seu feiticeiro pai ou feiticeira mãe, transporta já o bebê e nós, assim o filme começou. Depois aquele bebê cresce, começa já a enfeitiçar boa de gente, mas sempre tem, ou tem varinha, ou tem vassoura, uma cena assim. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Agora já no filme de feitiço africano, em vez de começar com um puto a chorar, começa já com uma jiboia. Pela jiboia já aquela cobra começa a andar. A jiboia tá viva, você tá pensando, mas não, embora só cobra. Tá bom, é só cobra. Afinal depois, com aqueles efeitos deles especiais também boa à toa, você só vê aquela cobra, afinal é o feiticeiro. Comadre! Feiticeiro levantou, todo mundo cheio. Depois, africano tem bode pemba. Só vê filme dele mesmo de feitiço também só à noite. Ele pode ver filme de feitiço europeu à tarde e tal. Mesmo que ver à noite, não vai lhe dar medo. Ou será que não? Mas agora, o filme de feitiço africano, se você vê de dia ou de noite, não tem diferença. Você vai sentir medo. Eu só sei que você, depois de assistir aquele filme, você vai começar a se perguntar se Deus existe. Jesus está na tua casa. Vai começar a se olhar na parede. Meu Deus, só assustar uma panela caindo. Jesus vai começar. Olha, eu quando era criança, sempre assisti, por exemplo, já Harry Potter. Então assisti Harry Potter e tal. Então fazer já aquelas magias já com as varinhas dele. Então voz já de vassoura e não sei o que. Todo mundo, uau, mas ninguém tá com medo. É só mesmo curtir o filme, não sei o que, mas ninguém tá com medo. Às vezes dava um medo ou outro, mas aquele medo básico. Agora já estamos assistindo aqueles filmes nigerianos, aqueles de feitiço mesmo. Cotação entrou. Primeiro já, todo feiticeiro africano fica sempre ou com uma saia já vermelha, um pano, um lenço já amarrado na cabeça. Remoinho. Tá aqui já com aquele mesmo dele a fazer assim. A banda não sei essas línguas. Ele a fazer já isso. Depois disso, o que acontece? Ele entra já no cubículo, entra já uma T8, que já para engravidar. E assim que ela entra, já ele faz uns quevequen e os mambos escuros. Depois, o Cota fala, olha, você vai fazer esse mambo. Vai se engravidar. A tia vai já. Cota tá fazendo já os cuiuios, não sei o que. Pra criança não pode ver esse vídeo. Meu vídeo não é pra criança. Ainda bem. Os Cota já fazendo os cuiuios, não sei o que. Só tá vendo do mambo da T8, tá saltando lá um sapo. Todo mundo cheio. E você tá pensando mesmo que aquilo é realidade, porque a edição é mesmo bem podre. Você pensa mesmo que aquilo tá acontecendo. De repente, no meio da noite, aquela cota ficou uma jiboia. Tá começando a andar. Depois aqueles cotas também. Eu não sei, olha. Ator africano, quando tá fazendo filme de feitiço, você pensa que ele não é ator. É mesmo verdade. Você só começa a fazer aquelas caretas. Meu Deus, chega, olha essa cota. Meu Deus. Você só começa a fazer essas caretas, eu não sei o que. Depois você só... Olha, filme mal acabou, você não vai conseguir dormir. Todos os dias só vais pensar, toda noite só vais pensar. Aquela cobra se aparecer aqui na minha casa, então fica como? Não vais conseguir dormir. Mas se você vê um filme de terror assim, até terror não digo, mas de feitiço mesmo, europeu, você vai ver. Eu vou dormir de boa. Aí vem, você que não ora, mesmo não vai orar. Agora de feitiço africano. Você que se dá de grande ateu, naquele dia vai orar, vai pedir, pai, me proteja só à noite para dormir bem, aquela jiboia não aparecer aqui na minha casa. Porque
A diferença é assim, o africano não sei, o africano quando se fala de feitiço é mesmo feitiço. Agora, o europeu quando se fala de feitiço é magia, nós pensamos já nos mágicos e não sei o que, aqueles que brincam com as cartas. Esse é feitiço dos europeus, feitiço do africano é mesmo para te matar, para destruir lá, tá vendo? Por isso é que existe diferença entre magia branca e magia negra. Africano não brinca, até nos filmes você pensa mesmo que estão a fazer feitiço. O europeu não, você vê efeitos especiais, não sei o que, vê aquelas luzes verdes, azuis. Filme africano não tem nada disso. Você só vê tia ficou jiboia, o marido dela ficou sapo, depois apareceu, sei lá, uma aranha. Epa, mamos mesmo que te dá medo. Se você tem mais a acrescentar, deixa aí nos comentários e nos posteriores vídeos nós podemos salientar muito mais acerca desse assunto. Não esqueça, deixa o teu like, compartilhe nas redes sociais, inscreva-se no canal. Nós já passamos 1000 inscritos. Muito boa essa vibe. Temos a meta de 2000, 3000, 4000, 5000 inscritos aqui no canal. Não esqueça, vibe dos mulatos. Peace.